Olá, primeiramente meu muito obrigado. Eu sou o Tomás do blog Excel com você. Eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa que está sempre comigo nos meus projetos. Eu trabalho com Excel já há mais de 10 anos, onde eu sou consultor de empresas, desenvolvo sistemas de gestão, sistemas financeiros para empresas. Já desenvolvi para empresas nos Estados Unidos, empresas várias aqui no Brasil. Recentemente fiz projetos para Booking.com. Eu também sou consultor de algumas empresas de recrutamento, de processo seletivo para vagas de emprego e atualmente eu toco a área de inteligência de negócios e análise de mercado de uma multinacional da área de telecomunicações aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tá? Bom, como já comentei, eu sou do blog excelcomvocê.com.br, onde eu já tive a felicidade de ajudar muitas pessoas. Direto eu recebo e-mails de pessoas que estavam em busca de algum conteúdo na internet de Excel, pois iam prestar alguma prova, algum teste de emprego ou que gostariam de se destacar no mercado de trabalho. Através do meu conteúdo, eles conseguiram aprender alguma coisa e fazer a diferença na vida deles. Então isso para mim é muito gratificante. Até no fim desse vídeo eu vou colocar 4 depoimentos de alunos meus, que é no caso da Maria e do Rafael, que eles já estavam dentro de empresas, já estavam empregados, viram algumas oportunidades passarem na frente deles e através do Excel eles conseguiram novas conquistas dentro da empresa, tiveram reconhecimento. No caso do Alex, ele teve um reconhecimento financeiro com a ajuda que eu dei para ele, com o ensinamento do Excel, onde ele fez uma planilha, ele explica melhor isso pra gente. E o Giovanni, que estava desesperado porque ia fazer uma prova da Petrobras para tentar estágio, e a prova, se não me engano, era daqui 5, 6 dias. Ele me procurou, a gente fez um intensivão de 2 ou 3 aulas, se não me engano. Ele passou no teste, veio me agradecer. Isso para mim é fantástico. Agradeço muito a Deus por estar iluminado para essas gratificações. E recentemente eu tenho um amigo lá no Recife, ele já estava empregado e ele ia fazer um processo seletivo para uma vaga dentro da mesma empresa que ele estava, mas que precisava do Excel. Ele me procurou, eu estava aqui em São Paulo, falei que não dava para eu ir até lá para dar aula para ele. Aí a gente tentou fazer pela internet, deu muito certo, compartilhei minha tela, foi fantástico, mas foi uma aula particular, Mas aí eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas através da internet. Em paralelo a isso, eu vi uma pesquisa da Cato, a Cato, que é um dos maiores institutos de recrutamento de pessoas para vagas de emprego, de processo seletivo aqui do Brasil e até do mundo. Eu vi que ela soltou os testes que são mais aplicados nos processos seletivos que ocorrem dentro da Cato. Eu vou diminuir um pouco o meu vídeo, vou colocar aqui em cima. Aqui a gente observa os testes que são mais aplicados, alguns testes aplicados, parte de informática, raciocínio lógico, português, idiomas, enfim, se não me engano são 7 ou 8. E aí vale se destacar 2 resultados que a Cato divulgou. O primeiro é esse gráfico, que são dos testes mais aplicados para cargos de nível médio para cima, Ou seja, aqui a gente observa que a informática ela está em terceiro, o terceiro teste que é mais aplicado nesses processos seletivos, perdendo apenas para raciocínio lógico, que a informática estava com 14,6 pontos, então perdendo apenas para raciocínio lógico em primeiro, 17,7, e também comunicação, 14,9, se não me engano. Aí aqui nesse outro gráfico, a informática ficou em segundo teste mais aplicado, que são para cargos técnicos, perdendo apenas para testes técnicos, nesses processos seletivos para vagas de técnico. Então, diante disso, eu vi que a informática não é só o Excel, é também basicamente é o Excel, Word e PowerPoint, que é muito utilizado nas empresas. Eu acredito que eu posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas, não só com o recurso Excel, mas o que elas podem conquistar através do Excel. O Excel é apenas uma ferramenta, mas eu acredito que a minha visão de mercado possa fazer com que você conquiste novas oportunidades, se destaque no mercado de trabalho, que eu mude sua vida. Em paralelo a isso, algumas pessoas vieram me perguntar ou vieram me falar, por exemplo, que já tentou alguns cursos de Excel pela internet. Teve um que falou que tentou 2 cursos pela internet e não conseguiu aprender. Outras pessoas me perguntaram se precisaria de meses para aprender Excel. Então, se não me engano, foi um da cidade de Itaquaquecetuba que comentou que
tinha uma empresa dando um curso, 12 meses, com, se não me engano, R$240 o valor da mensalidade, né, por 12 meses para aprender Excel. Outro, no caso do Rafael mesmo, ele comentou comigo e colocou no vídeo também, se não me engano, que ele deixou para aprender Excel depois que ele entrasse na empresa. E olha que ele é engenheiro, né? Então ele achava que sabia, quando foi ver na prática não conseguia fazer a diferença através do Excel. Outras pessoas ainda vieram me falar que não sabiam por qual caminho seguir no Excel. E o Excel é prática, né? E eu digo que para aprender Excel, na verdade, a gente tem que ir além. Não é só aprender o Excel, mas é aprender o que fazer com o Excel. E por fim me perguntaram se daria para aprender o Excel em um curto espaço de tempo. Diante disso, eu observando outras pessoas que eu já ajudei, né, eu acreditando no meu conhecimento, eu tenho a certeza de que eu posso mudar a sua vida, né? Então eu compactei o meu conhecimento, estruturei isso. Na verdade, eu criei um curso para que você se destaque no mercado de trabalho, para que você conquiste uma nova vaga de emprego. O curso é voltado para isso. E questão de tempo, eu trabalhei forte para reduzir esse curso, porque tempo, ao meu ver, tempo é a moeda mais preciosa do mundo, né? Porque o tempo, ele é finito, a gente tem 24 horas no dia e ele é igual para todo mundo. Então, umas pessoas têm mais dinheiro, outras têm menos, mas o tempo são as mesmas 24 horas por dia que todo mundo tem. Então, o meu tempo é o mesmo que você, o mesmo que o Bill Gates, o mesmo que outros milionários e bilionários. Vai do que a gente faz com o nosso tempo. Então, diante disso, eu resolvi compactar o conhecimento do Excel em um curso de menos de 10 horas de videoaula. Aí você vai me perguntar se você vai aprender Excel em menos de 10 horas? Provavelmente não. Porque isso é a duração das aulas, não chega a ter 10 horas, mas o Excel ele é muito importante que a gente pratique, que a gente pergunte, né, que tenha uma orientação a qual caminho seguir para que a gente possa aprender o Excel e não só aprender Excel, mas saber o que fazer com esses recursos que o Excel proporciona para a gente. Bom, eu não quero me alongar muito aqui, vamos à estrutura do curso e o que a gente vai aprender no curso de recurso, tá? Agora, volto a repetir, a ferramenta ela é muito importante, mas o nosso foco é na transformação. Então o nosso foco é o que você vai conquistar com essa ferramenta. Você pode estar achando pouco, menos de 10 horas para aprender o curso, mas eu garanto que eu vou transformar a sua vida. Eu vou falar dessa garantia um pouco mais para frente, mas eu garanto, eu dou minha palavra, eu me responsabilizo com a transformação da sua vida através do Excel. Tá bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos módulos, eu vou colocar aqui do lado. Eu estruturei o curso em 14 módulos, então a gente tem no primeiro... Quando você comprar o curso, fizer a inscrição aqui, você vai ter uma área do curso com as aulas, né? Então, no primeiro módulo é uma introdução ao Microsoft Excel. O segundo módulo, a gente tem a importância do raciocínio lógico com o Excel, tá? O terceiro módulo, a gente já vai ir um pouco mais a fundo, aí é para a gente deixar a tabela com aquele visual bonito para a gente apresentar para gerência, para diretoria, né? A gente vai aprender a formatar células e tabelas ali no Excel. O quarto módulo, a gente vai começar a ver um dos recursos mais importantes do Excel, que é a introdução a funções e fórmulas. Isso é fantástico, porque nos dias de hoje, no futuro, muitas pessoas falam que a profissão do futuro vai ser quem tiver uma visão de análise de dados, né, muito boa, e o Excel proporciona isso para a gente, principalmente através de funções e fórmulas, né, permite com que a gente faça uma análise mais a fundo em grandes volumes de dados. Então a gente vai começar a ter essa introdução no módulo 4. No módulo 5, a gente vai ver como o que são e como fazer as funções básicas do Excel, como soma, média, máximo, mínimo, conte também. No módulo 6 a gente vai aprender tudo sobre as principais funções do Excel, PROC-V, Soma-C, Soma-Cs. Volto a repetir, não é só aprender a fazer a função, mas sim o que a gente pode explorar para a gente se destacar no mercado de trabalho com essas funções.
Tá? No módulo 7, a gente vai ver o recurso de formatação condicional, que ele é sensacional no Excel. Por exemplo, se a gente está fazendo um boletim, né, de notas ali no Excel, quando a gente digita a nota, se a nota for menor que 7, o Excel automaticamente preenche de vermelho, e se a nota for maior que 7, ele preenche de verde. Isso a gente faz um recurso de formatação condicional. No módulo 8, a gente vai ver o recurso de validação de dados, né? Então, esse recurso ele é muito importante, porque imagina que você está construindo algum formulário para alguma empresa e o usuário tem que digitar o estado. Então, imagina que algumas pessoas digitam São Paulo com acento, outras sem acento. Em algum momento, se você fizer alguma referência, isso não vai bater. Na validação de dados, isso é muito importante, então a gente pode criar lista. Então, imagina que o usuário clica na célula, abre uma lista para ele selecionar o estado. Tá? Então, isso a gente vai ver no módulo 8. No módulo 9, a gente vai ver a introdução aos gráficos no Excel, outro recurso muito utilizado nas empresas, né? Eu faço muito gráfico na empresa. O módulo 10, a gente vai aprender a criar o gráfico e principalmente aprender a criar os 4 principais gráficos, como deixar os gráficos mais bonitos, para que a gente consiga passar a nossa mensagem para os outros envolvidos aí dentro da empresa. O módulo 11, a gente vai ver o eixo secundário no gráfico, né? Que o eixo secundário, ele é quando a gente, por exemplo, se a gente quiser trabalhar com 2 variáveis distintas, então vamos supor que a gente quer apresentar os dados de domicílios e população de algumas cidades em um gráfico, né? A gente pode fazer no mesmo gráfico, ali vai ter um gráfico de linha e um gráfico de coluna, por exemplo. A gente faz isso utilizando o eixo secundário. O módulo 12, a gente vai ver e vai aprender a criar tabela dinâmica. Eu particularmente não gosto muito de tabela dinâmica, porque eu acho que ela é muito fechada, a gente não permite com que o usuário tenha muita flexibilidade, ele dá uma certa flexibilidade, mas eu gosto muito de um conceito que eu criei, né, que a gente vê isso nos módulos 13 e 14, que é o conceito de tabela dinâmica manual e gráfico dinâmico manual, né? Ou seja, a gente utilizar as funções do Excel para criar como se fosse uma tabela dinâmica para o usuário e com uma flexibilidade maior para que ele consiga, através de seleção de variáveis, criar tabelas e criar gráficos. Isso para mim deu um reconhecimento muito grande nas empresas que trabalhei, que eu dou consultoria, e eu uso muito isso até hoje. Tá? Além dos módulos, a gente vai ver no curso, eu dou alguns bônus, né, onde eu coloco todas as planilhas, eu coloco as planilhas que a gente viu nas videoaulas, eu coloco ali como bônus. Ainda como bônus, a gente tem uma aula específica sobre o recurso de fixar células, que esse recurso de fixar células ele é muito importante quando a gente trabalha com um grande volume de dados no Excel, né, com funções e fórmulas. A gente vai ver a importância desse recurso, que é fantástico. Outro recurso que a gente vai ver aqui, tem uma aula específica aqui na parte de bônus, é de congelar painéis, né, onde a gente pode descer a barra de rolagem e fixar um título ali. Também é muito utilizado na empresa. E outro também muito utilizado, que a gente também vai ver na aula bônus, é o recurso de colar especial. Então, se a gente quiser, a gente cola só valor ou cola só fórmula. Então, é muito importante, a gente vai ter uma aula bônus só sobre isso também. Tá? E ainda, tendo em vista que a gente observou naquele levantamento que a Cato fez dos testes mais aplicados em processo seletivo, e a minha missão é transformar a sua vida, eu coloquei também 2 aulas bônus, uma aula somente sobre Word e uma aula sobre PowerPoint, é um overview, tá? Mas já te dá uma introdução de o que você consegue fazer na empresa, por qual caminho seguir e por aí vai. Além disso, eu acredito que o Excel ele é fundamental para que a gente conquiste novas oportunidades, né? Então eu resolvi criar um grupo fechado no Facebook só para os alunos e comigo também, onde a gente vai trocar experiência ali dentro. Isso é fantástico. Então, por exemplo, a sua experiência do Excel vai me ajudar no meu trabalho, vai me ajudar em outras oportunidades. Ou que você tire uma dúvida comigo ou com outros alunos. Tá? Então esse grupo é exclusivo dos alunos e acredito que ele vai ser muito rico para essa troca de experiências. Tá? Essa é a minha ideia. Transformar sua vida na conquista de novas oportunidades e te dar destaque no mercado de trabalho, fazer com que você tenha reconhecimento perante seu chefe. Você vai ver que outras pessoas, né, que pessoas de outras áreas vão começar a te procurar para que você faça tabelas, gráficos, análises para elas. Isso é fantástico, não tem dinheiro que pague essa satisfação, né?
Finalizando aqui a apresentação do curso, você deve estar se perguntando se vale a pena investir nesse curso, se vale a pena ou não, tendo em vista que você, como eu, como outras pessoas, a gente tem outras opções de investimento, a gente tem outras contas para pagar, mas eu já ajudei, né, muitas pessoas, eu acredito muito no meu curso, acredito muito no meu conhecimento e que isso vai mudar a sua vida. Então, diante disso, eu quero tirar o peso das suas costas e passar para mim. Eu quero tirar a responsabilidade de você e passar para mim. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou te dar uma garantia, onde a partir do momento que você comprou o curso, você tem 30 dias para estudar, pode estudar os 30 dias direto, pode aprender, pode dominar. Se por algum motivo você achar que não valeu o investimento que você fez no curso durante esses 30 dias, você me manda um simples e-mail e eu te reembolso 100% do valor investido. Isso mesmo. Outras pessoas me falam que eu sou louco, que as pessoas vão aproveitar de mim fazendo isso, mas na verdade a minha missão é mudar a sua vida. E eu acredito que esse curso você vai agradecer por estar fazendo ele de acordo com o retorno que esse investimento vai te proporcionar. O aprender Excel ele é o de menos, né? Mas é o que você vai conquistar através do Excel. Então, se por algum motivo eu não conseguir mudar a sua vida, eu peço desculpa por ter gastado o seu tempo e eu vou com o maior prazer devolver, na verdade não com prazer devolver seu dinheiro, mas não pelo fato de eu te estar dando dinheiro de volta, mas pelo fato de eu ter tirado o seu tempo, que a moeda é muito mais valiosa do que dinheiro. Então por qualquer motivo, dentro desses 30 dias, você me manda um e-mail, está registrado aqui no vídeo, tá? E aí eu vou te devolver 100% do dinheiro do valor que você investiu no meu curso. Eu te garanto, eu te dou a minha palavra, inclusive essa plataforma Hotmart eu escolhi porque ela permite que faça isso do reembolso de uma forma fácil, é uma plataforma segura que guardam, que os seus dados ficam armazenados em criptografia, toda a parte de segurança de dados, não vai ter problemas com clonagem, enfim, isso não acontece aqui nessa plataforma do Hotmart, que eles investem bastante em segurança e eu também pago uma taxa alta para garantir a sua segurança nesse curso. Tá? Então, quanto a isso, eu garanto. Quanto ao valor do curso, se você ainda não viu aqui, eu tenho 2 pontos que eu gostaria de levar em consideração, que é o seguinte. Primeiro ponto, a minha hora-aula, né, de aula particular, ela não é barata, porque eu acredito e eu garanto que o meu conhecimento vai mudar a vida do meu aluno, né, onde o meu aluno vai ficar apto para a conquista de novas oportunidades. Então, eu poderia aí, com meus mais de 10 anos de experiência no mercado, experiência no Excel, cobrar mais de R$1.000, R$2.000, mas eu não quero fazer isso, porque eu quero colocar um valor mais acessível para que eu possa mudar a sua vida e de muitas outras pessoas. E por outro lado, eu não quero deixar um valor muito baixo, muito irrisório, porque quando não tem um valor, a gente vai deixando para depois. Não, eu posso ver depois, e a gente não se compromete. A partir do momento que a gente investe um valor considerável, a gente tem que fazer com que esse valor investido traga algum retorno para a gente. E é isso que eu quero para você, é isso que eu quero para mim. Esse comprometimento, a gente assume esse compromisso entre nós dois, que você vai me permitir e você vai me ajudar que eu transforme a sua vida. Combinado? Certo. Então o valor do curso, ele hoje está R$ 697, né? E eu não sei se nesse momento que você está assistindo esse vídeo, se o carrinho está aberto, se você pode comprar o curso ou não. Se tiver o botão aqui de inscrição aqui, ele está aberto, é porque como eu acredito que essa orientação, esse suporte é fundamental, eu vou deixar, a partir do momento que eu tiver mais alunos do que eu dou conta de dar orientação, do que eu vou dar o suporte, eu vou parar, eu vou fechar as inscrições, porque a minha missão é transformar vidas. Se eu não estiver transformando vidas, eu vou parar isso para eu me dedicar para os meus alunos, depois eu volto para abrir o carrinho, tá? Abrir o curso para que você possa se inscrever. Bom, eu agradeço muito por você estar vendo o vídeo até aqui, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado pela confiança. Eu tenho certeza que eu vou mudar a sua vida e que a gente está junto nesse compromisso, nesse comprometimento, tá? Antes de finalizar, eu gostaria muito que você visse esses 4 vídeos, são curtos, tá? Do Rafael, da Maria, do Alex e do Giovanni, que são
deficiências que eles tinham, né, com o não aprendizado do Excel. Depois que eles aprenderam o Excel, algumas oportunidades que eles conquistaram, que eles se destacaram no mercado de trabalho. E volto a reforçar que se você comprar o curso e não gostar em 30 dias, só me falar que eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque eu vou mudar a sua vida e a gente vai conquistar muito juntos. Muito obrigado, até breve. Olá, eu sou o Alex, eu trabalho numa empresa de telecomunicações aqui em São Paulo, sou motorista, desenvolvo outros serviços além de ser motorista aqui na empresa, porque dizem que eu tenho um dom de trazer economia para a empresa. E assim, conheci o Tomás há pouco tempo e eu fiz algumas economias para a empresa. Falei com o meu diretor aqui na empresa que eu precisava de alguns recursos, algumas coisas. E aí ele falou assim, mas tá, você faz economia, mas o que você tem para me mostrar? Eu fiquei meio que sem reação, porque eu não tinha nada para apresentar para ele. Eu tinha algumas ideias de montar uma planilha assim, mas não sabia por onde começar a montar isso. E aí o Tomás começou a me orientar e me ajudou a montar uma planilha para que eu pudesse apresentar isso para o meu diretor. Montei uma planilha, apresentei para ele recentemente, ganhei uma premiação com isso, uma premiação financeira. Me ajudou em algumas coisas na questão da minha casa, que eu vou casar agora daqui uns meses. Me ajudou com algumas coisas, compras de materiais, algumas coisas, consegui ajudar a pagar os músicos e nisso. E quem puder acompanhar lá o Tomás, que ele tem várias dicas para dar para vocês. Ele me ajudou muito e espero que me ajude mais e pode ajudar você também. Olá, eu vim dar meu depoimento sobre a aula de Excel que eu tive com o Tomás. Eu tava meio desacreditada, não sabia mais onde recorrer para aprender um pouco mais de Excel, e porque eu já tinha perdido algumas oportunidades no trabalho e por não saber mexer muito bem no Excel. E quando eu fiquei sabendo que o Tomás dava uma aula legal e tinha uma didática legal, eu fui ver como é que era. E foram algumas aulas, 3, 4 aulas, eu já consegui ter um resultado super bacana no meu trabalho. Eu já consegui fazer alguns relatórios e gráficos que eu não conseguia fazer antes, e foi bem gratificante porque depois que eu consegui fazer toda essa parte de relatório, de gráficos, que ninguém lá no meu trabalho sabia fazer, e eu consegui, esse relatório foi para alta gerência e eu já tive um feedback bem legal dos meus resultados, de como foi o output, como que saiu esse meu novo aprendizado. E então agora eu sou reconhecida não só no meu departamento, mas também por outros departamentos pelo meu conhecimento de Excel. Foram algumas aulas, algumas dicas, mas que fizeram toda a diferença no meu trabalho. Super recomendo, e eu adorei a didática do Tomás, que é sensacional. Oi pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco da minha experiência com o Excel durante a minha carreira. Há uns 5, 6 anos atrás eu fui contratado para voltar para minha cidade. Eu trabalhava viajando e acabei sendo contratado para voltar para minha cidade. Já era um sonho meu antigo, e assim que eu comecei a trabalhar, na verdade durante a entrevista, eles acabaram me perguntando se eu conhecia um pouco de Excel, porque a gente ia precisar de Excel no trabalho. Eu falei que sim, de fato eu conhecia um pouco do trabalho anterior, mas não era nada específico, era bem básico. E eu acabei sendo contratado. Então, no primeiro dia de trabalho, eu fui apresentado a minha rotina com as minhas tarefas, as minhas atividades, e foi quando eu percebi que não era o conhecimento de Excel básico que eu precisava saber de fato Excel, porque tudo era controlado via Excel. Planilhas e mais planilhas o tempo todo na empresa. E eu voltei para casa nesse primeiro dia um pouco preocupado, porque eu via que o pessoal todo conhecia a ferramenta e eu tinha um conhecimento muito básico, e eu olhava para aquelas planilhas e não entendia nada. Bem, comecei a estudar em casa,
pesquisei algumas coisas na internet, fui evoluindo teoricamente bem, mas depois de um tempo eu senti que não havia mais progresso. E o que era mais frustrante era que tudo que eu aprendia, quando eu chegava no trabalho, eu não conseguia ver a aplicação daquilo. Era mais ou menos quando você está na faculdade, você aprende uma matéria, você olha e fala, para que eu vou usar isso na minha vida? E era mais ou menos o que eu estava sentindo. Não tinha muita aplicação aquelas ferramentas que eu vinha estudando e não conseguia enxergar um horizonte para frente daquilo. Nessa época eu quase desisti do Excel, fiquei muito chateado, voltava pro trabalho e não conseguia evoluir no trabalho também, nos estudos também estavam travado. E uma vez eu encontrei com o Tomás e comecei a comentar com ele que eu tinha voltado para minha cidade, que eu estava com uns problemas no trabalho porque eu não estava conseguindo evoluir. E ele me contou que ele dava aula de Excel, que ele conhecia da ferramenta, sabia bastante e me ofereceu uma aula, se eu tinha interesse em participar das aulas. Eu, nessa época, estava um pouco desesperado até então e acabei aceitando. A gente montou uma turma com 2 ou 3 alunos. E no caso, a minha esposa também trabalhava na mesma empresa que eu, ela acabou entrando junto comigo, porque ela vivia da mesma rotina de tarefa, de atividade. E a gente continuou isso por uns 2 ou 3 meses. A gente não teve uma longa jornada porque a gente acabou tendo um problema, não me recordo na época. Então, mesmo tendo poucas aulas durante o curso, o que ficou muito marcado foi que eu consegui ter resultados rápidos nesse período. Ou seja, depois que a gente começou a estudar, eu já conseguia aplicar bem as ferramentas no trabalho e isso estava fazendo toda a diferença, porque eu estava sentindo mais confiante, comecei a ficar no mesmo nível dos meus trabalhos de colegas, meus companheiros de trabalho. E aquelas dúvidas pequenas que eu ficava travado, precisava pedir ajuda no trabalho, isso não acontecia mais. Então esse foi um diferencial muito grande que acabou me levando até para outras áreas dentro da empresa mais estratégicas, porque a parte estratégica era toda feita em cima de Excel. Isso foi o mais legal, porque mesmo com pouco que eu acabei estudando, eu vi um diferencial muito rápido, porque a gente sabia usar a metodologia do Excel nos momentos certos. Não era ter uma ferramenta, mas você não sabe quando utilizar. A gente usava quando era necessário, e isso ficou muito marcado. Então eu tive um desenvolvimento bom durante o trabalho, durante esses 5, 6 anos que eu tô na empresa, e foi como eu falei, é um grande diferencial você conhecer a ferramenta, e isso foi muito importante e me ajudou bastante nesse trajeto todo. Então eu gosto de sempre, para os estagiários que acabam entrando na empresa, eu forço bastante que eles precisam aprender Excel, porque na empresa isso faz toda a diferença, e foi como aconteceu comigo, e então eu tento sempre ajudá-los com essa dica, porque se você quer se desenvolver, o Excel te ajuda com certeza. Outros acessórios do pacote Office, tudo bem. Agora o Excel eu tinha uma certa dificuldade com ele. Aí fui procurando pela internet, né? Só que chega um ponto que você tem algumas dúvidas, que uma pessoa te explicando é melhor do que você vendo no vídeo. É complicado, né? Você conseguir tirar essa dúvida às vezes só com vídeo. Então eu comentei com um amigo meu, né? E ele me arranjou um contato com o Thomas. Fiquei meio assim, duvidoso que o cara pudesse me ensinar em 2 dias. A gente fez um intensivão e deu tudo certo. Eu consegui entrar no estágio, depois consegui outro estágio. E agora eu tenho usado muito em trabalhos, no trabalho que eu tenho agora, em alguns trabalhos que eu fiz. Por exemplo, minha prima trabalha em imobiliária, né? E ela comentou comigo, pô, tem um livro lá que a gente tem que ficar caçando no livro o apartamento pra pessoa, e a pessoa fica lá esperando, eu queria uma coisa mais rápida. Eu peguei o Excel, falei pra ela, você alimenta o Excel, né, com os nomes, números, banheiro, número de banheiro, número de quarto, e o Excel, por essas características, né, por bairro, por tudo, ele consegue filtrar para você
um apartamento ou uma casa que caia na descrição que a pessoa quer, né? E isso tem agilizado bastante o serviço dela, porque a pessoa chega lá, pede um apartamento e só com essas características você põe no Excel e ele encontra para você dentro do seu acervo, né, de apartamentos, um que se encaixe, né, dentro das características que o cara quer, né? No serviço eu tenho usado para fazer contas, mapas de concorrência para cliente. Bom,